vídeo anterior, eu tinha ensinado a como fazer um teste no Canvas. Porém, nessas últimas semanas, alguns professores e colegas têm me perguntado algumas dúvidas a respeito de como configurar esse teste para alguns tipos específicos de, de detalhes. Então, eu vou voltar no mesmo teste que eu tinha ensinado a fazer, que esse aqui, o nome do meu teste era coronavírus, e eu vou vir aqui no botãozinho do lápis editar. Então, aqui na página inicial, nessa aba Detalhes, mais para baixo, existem algumas opções. Primeiro, embaralhar as respostas. Caso você marque essa opção, todas as suas questões de múltipla escolha vão ficar embaralhadas. Então, os alunos, cada vez que cada aluno for entrando no teste, as questões A, B, C e D vão ser diferentes para cada um, só que a resposta certa vai ser sempre aquela que você marcou quando você fez a configuração do teste inicialmente. Limite de tempo, nessa caixinha quando você marca, e se você colocar aqui, por exemplo, 60 minutos, você vai limitar o tempo que o aluno vai ter acesso ao teste. Então, por exemplo, ele pode ficar dentro do teste fazendo as questões por 60 minutos, ou então por 120 minutos, 2 horas, né? Você escolhe. Porém, essa opção aqui eu quase nunca uso, porque lá embaixo existe uma outra que eu vou falar aqui, que vai ser, eu acho, um pouco mais intuitiva. Essa opção aqui, permitir várias tentativas, faz com que o aluno você possa dar uma chance para o aluno refazer o teste caso ele queira. Então, se você, por exemplo, permitir 2 tentativas, aqui você pode escolher qual que vai ser a pontuação que você vai manter. A maior pontuação das 2 tentativas, então, por exemplo, se ele tirou 5 e tirou 10, vai manter o 10 ou, por exemplo, a mais recente, ele fez o 5, né? Tirou 5 na primeira tentativa e tirou 10 na segunda tentativa. Vai ficar a mais recente? Ou então uma média, 5 mais 10 dividido por 2, tá? Então, essa aqui é bem interessante, principalmente se você não estiver fazendo uma avaliação. Seria só uma lista de exercícios e você quer, por exemplo, que o aluno possa ter chances de acertar. Nessa outra caixinha, permitir que os alunos vejam as suas respostas do teste, aqui o aluno pode ver o feedback das suas alternativas, das suas questões incorretas, aqueles que ele errou. E aí, por exemplo, caso você tenha mais que uma tentativa permitida, essa caixinha, caso ela esteja marcada, ela vai deixar que o aluno somente veja o feedback depois que terminar a última tentativa. Ou então, se você marcar essa caixinha aqui, a cada vez que ele fizer uma tentativa, ele vai poder, ao fim dessa tentativa, ver o feedback, tá? E essa daqui, permitir que os alunos vejam as respostas corretas, vai abrir o feedback para o aluno em um momento específico. Então, por exemplo, somente após a sua última tentativa. Na hora que ele terminar a segunda tentativa e não tiver mais jeito, por exemplo, dele acessar o teste, aí sim o feedback aparece para ele, caso essa caixinha estiver marcada. Mas o que eu gosto de fazer, geralmente com os testes que eu faço, é esse aqui, exibir as respostas corretas em. Então você pode, por exemplo, fazer o seguinte: o seu teste é na segunda-feira, na primeira aula, de 8 às 9h40 da manhã. E você quer que os alunos tenham acesso ao feedback só depois que terminar a aula, ou seja, depois que você já não tiver mais, né, eles não tiverem mais acesso ao teste. Então você pode marcar, por exemplo, para exibir o feedback às 9h41, por exemplo. E aí eu quero que esconda as respostas, não quero que fique lá de eterno, então eu coloco aqui, por exemplo, dia 11 às 10 horas. Daí ele vai exibir as respostas corretas às 9h41 e esconder às 10, ou seja, eles vão poder ter 20 minutos para dar uma olhada nas respostas corretas. Aí depois desse horário aqui, isso some de novo, tá? Isso daqui, exibir uma pergunta por vez, é bem útil, principalmente se você estiver aplicando uma avaliação parcial. Se você fizer um teste de 10 questões, essa caixinha, caso ela esteja marcada, vai fazer com que o aluno veja a questão 1 primeiro, aí ele resolve a questão 1 primeiro. Aí depois de resolvido, ele passa para a questão 2. E nesse sentido, se você clicar nessa caixinha aqui de baixo, que é bloquear perguntas após responder, assim que ele responde a questão 1, ele não consegue voltar mais à questão 1. Então,
um método mais rígido, né, de aplicar o teste, mas ele é adequado para algumas situações. Então, fique aqui a dica para você, caso você queira aplicar dessa forma. Essa caixinha aqui de atribuir é bem interessante. Atribuir aqui todo mundo parece que são todas as suas turmas do Canvas, mas geralmente é só aquelas onde os seus alunos estão matriculados, então é só para uma turma. Então é a disciplina X, disciplina Y, todo mundo daquela disciplina, tá? Entrega, pessoal, e disponível aqui é um atributo bem importante e útil. Então, vamos supor que, naquele mesmo exemplo que eu estava falando anteriormente, a sua prova ou a sua avaliação será aplicada na segunda-feira, dia 11, às 8 horas, e vai ficar disponível até 9h40, tá? Então, você pode fazer o seu teste, fazer do jeitinho que eu ensinei no outro vídeo, as 10 questões certinho, os 10 pontos, né, distribuídos nas questões, e você vai lá e salva o seu teste. Você não publicou ele ainda. Daí você pode vir aqui na página inicial, voltar aqui e colocar ele aqui, disponível. Que horas que os alunos vão poder acessar esse teste? Aí vocês colocam aqui 8 horas, que é o tempo, o horário de início da sua aula no dia 11, até, aí você pode colocar aqui no dia 11, por exemplo, às 9h40, que é o horário que termina. Inclusive, aqui em cima, só lembrando, eu coloquei para exibir as respostas corretas só às 9h41, ou seja, depois que os alunos não vão ter mais acesso ao teste, porque nesse momento aqui o teste vai ficar bloqueado para os alunos, eles não vão conseguir acessar mais. E aí, entrega, você pode colocar 9h40 também, que é a mesma data aqui de disponibilização e de entrega do teste, tá? Então, nesse sentido, você vem aqui e salva, caso o seu teste já esteja publicado, mas se não estiver publicado ainda, você vai só salvar, e aqui vai aparecer um resumo. Então, olha só, embaralhar as respostas está embaralhado, não tem limite de tempo, porém, eu sei que os meus alunos só vão poder acessar no dia 11 de maio, às 8 horas da manhã, e vai estar disponível em 11 de maio até as 9h40, né? E as respostas corretas, ó, eles vão poder ver só no dia 11 de maio, às 9h41, que é após o bloqueio do teste, eles não vão poder acessar mais, até às 10 horas. Isso aqui é útil porque eles vão ver a resposta, mas eles não vão poder voltar lá no teste e modificar as respostas dele para tirar mais pontos, né? E aqui tá falando 2 tentativas, vai manter a pontuação maior e exibir uma pergunta por vez, tá? E aqui nesse caso eu deixei bloqueado, se ele responder a questão 1, ele não consegue mais voltar à questão 1, tá bem? Então é isso, pessoal.